Prontinho, pode iniciar. Pronto. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre matéria hoje é sobre gestão agroindustrial. Vou dar uma introdução sobre a matéria para vocês e espero que todo mundo entenda e uma boa aula para todo mundo. Bom, aí, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre. Peraí que eu vou tentar diminuir aqui para não me atrapalhar. A gente vai falar um pouco sobre os sistemas agroindustriais, conceitos e visão sobre a matéria. Peraí que tá travando. Tá, foi. A gente vai falar um pouco sobre o sistema agroindustrial, né, que é o SAI, tem sua importância no agronegócio brasileiro, pois seu principal papel é agregar valor aos produtos agropecuários e desenvolvimento, fomentá-lo para que faça isso de cada vez mais. O que acontece? O sistema agroindustrial é pegar a matéria-prima, né, lá da fazenda, transformar ela num produto para se comercializar no final, né, para a gente comprar na prateleira do supermercado ou em qualquer outro ambiente que se for vendido. Segundo o Batalha, o conceito dele, né, ele conceitua o sistema agroindustrial como atividade que coopera para a produção de produtos agroindustriais a partir da produção de insumos, né, adubos, sementes, máquinas agrícolas, até chegar ao produto final, que é massas, queijos, biscoito e outros produtos que a gente consome, né? Então, tudo que vem da área agrícola, que se passa pelo sistema de agroindústria, que passa a matéria bruta, né, que vem do campo, que passa pelo processo na indústria, né, para chegar até a mesa do produtor. Até a mesa do produtor, não, a mesa do consumidor, que somos nós, né? Vamos lá. Aqui. Vale ressaltar que o sistema agroindustrial não está diretamente associado a uma matéria-prima ou produto final específico, mas sim a todos os produtos de origem agropecuária que são industrializados. O sistema agroindustrial pode ser visto como um composto de 6 conjuntos: agropecuária e pesca, indústrias agroalimentares, né? Distribuição agropecuária e alimentar, comércio internacional e indústria e serviços de apoio. Então, ela agrega o sistema agroindustrial, ela agrega esses 6 valores, esses 6 conjuntos que a gente acabou de citar. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e comercializa praticamente toda a sua produção in natura, que faz com que nosso país seja comercializado como commodities e sujeito a preços de mercado internacional. O sistema agroindustrial o sistema agroindustrial pode industrializar esses produtos e agregar valores aos seus usos, preços e mercados, pois pelo processamento por menor que seja, o preço fica maior e traz para os produtores rurais mais rentabilidade. Então, o que acontece? O sistema agroindustrial, ele pega a matéria bruta lá da roça, vamos citar um exemplo, a batata, né, que é o que está sendo o auge da nossa região agora, nas duas indústrias, né, de pré-fritas que a gente tem. Querendo ou não, as duas empresas de batata é uma agroindústria. Por quê? Porque ela pega o produto lá na lavoura, que é a batata, lava ela, faz toda a lavação, todo o processo, até chegar na mesa do consumidor, que é a batata frita palita, aquela de caretinha, aquelas bolinhas de batata. Então, isso tudo é um exemplo de sistema agroindustrial, que vai desde o campo até a mesa do consumidor.
Dentro do sistema agroindustrial, a gente pode destacar no setor, né, os seguintes conceitos, que é o antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Esses três, eles caminham juntos, né? Então, assim, a gente vai ver ao decorrer agora exemplos de como que é esses três alinhamentos para o sistema até chegar na agroindústria. Se pensarmos somente na indústria de agroalimentos, né, na IAA, teremos sua ação específica no depois da porteira, né, que já é no antes, né, que não, a gente comprando produto dentro da porteira que é produzindo e o de fora. Então, a indústria alimentícia ela fica do lado de fora. Totalmente integrada com a produção agropecuária, desenvolvendo o processamento dos produtos agrícolas e pecuários em produtos finais para venda ao consumidor. Se pensarmos como o sistema agroindustrial, temos que entender que ele começa antes da porteira, envolvendo as indústrias de insumo para a agropecuária, envolvendo dentro da porteira com a produção agropecuária, que eu tinha falado, né? E se estendendo ao depois da porteira nas indústrias agroalimentícias. Nos processos de produção agropecuária, no armazenamento e distribuição de produtos acabados de origem agrícola e pecuária, passando pelos atacadistas, varejistas, até chegar à mão do consumidor final. Globalização da economia e o mercado internacional. Desde a década de 90, com o início da globalização, o agronegócio mundial teve que entender um novo realinhamento de poderes e de comercialização de produtos de origem agropecuária, em função da nova realidade que começou a desenhar um mundo sem fronteiras. No Brasil não foi diferente, pois nosso país estava passando por um momento de abertura de novas fronteiras agrícolas e a expansão da agricultura avançando sobre o Cerrado brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Isso na década de 80, né? De 89, desculpa, na década de 90, onde que Minas já tinha, aí foi expandindo para o Mato Grosso, para Goiás, depois foi para o Paraná, e vai expandindo o Brasil inteiro. Eu falo que nós somos ricos, né? E não sabemos desfrutar dessa riqueza que a gente tem, porque o Brasil, ele é 100%, como se diz, tudo que planta aqui, a gente consegue colher, né? Tudo que se planta dá aqui no nosso Brasil, e infelizmente a gente não é tão valorizada, a gente não tem tanta riqueza, né? Porque a gente tem governantes e políticos que não olham muito para o nosso agronegócio. Então, acho que a gente tem que lutar para isso, porque o produtor, ele acaba que sofre com isso no final, porque o produtor, ele planta para ter uma boa safra e acaba que tem alguns prejuízos, e aí, no final das contas, a conta não fecha, né? Não bate. Avançando mais ainda para várias regiões do Nordeste brasileiro, o que caracterizou uma das maiores regiões produtoras de grãos do Brasil, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, né? No processo de globalização, criou uma necessidade de mudança de mentalidade do produtor rural para uma visão mais ampla de negócio, que precisou passar por uma visão de lida da sua propriedade rural para a gestão de sua empresa rural. É importante buscar a sistematização das atividades, desde a decisão do que produzir, passar pelo processo de compra de insumo, de análise constante dos custos, do planejamento e de comercialização do produto, buscando sempre eficiência e eficácia para manter sua empresa rural competitiva no mercado. O agronegócio também teve que assumir esse novo paradigma, que conecta pesquisa, insumo, processamento, armazenamento, beneficiamento, distribuição, preços e tecnologia. O que acontece? Com a alta demanda, né, de produção que a gente tem que ter, porque a cada ano que passa, o produtor rural está tendo que produzir mais do que o esperado. Um exemplo vamos supor, eu produzo 200 toneladas, um exemplo. Eu vou produzir 200 toneladas de soja esse ano, né? Vou produzir.
Eu produzi o ano passado, colhi na minha safra 200 toneladas. Para o ano que vem, eu já vou ter que programar um plantio maior, para me ter uma produção maior. Porque a cada ano que passa, o mercado está precisando mais ainda. Porque, querendo ou não, o brasileiro ele não para de comer, ele não para de comprar. Então, cabe a nós, né, os produtores rurais, a gente da área do agronegócio, a gente sempre está aumentando a produção para ter uma demanda boa no mercado, peraí, que faltou a palavra, depois eu falo. Um grande campo que se abre nesse cenário é das consultorias técnicas e gerenciais, que complementarão esse ambiente, com a utilização de aplicativos, podendo ser presencial ou remoto, mas com a finalidade de gerar integração entre as decisões do produtor rural e sua capacidade de produção, junto com essas técnicas, com esses técnicos consultores, e para levar a sua propriedade rural a ter um resultado de empresa rural. Então, o que o mercado quer agora? O mercado quer sair daquela coisa de pai, mãe, vó, vim de geração em geração, de uma propriedade para ser uma empresa rural, para que você tenha lucro, para que você tenha todo o ressalvo tecnológico dentro da propriedade. Nessa conjuntura, né, onde a tecnologia é o fator determinante de produtividade, e ditam as regras em razão da necessidade constante de menores custos de produção. Então, quer que fazer toda uma escala para ter uma produção menor, né? A gente tem um custo de produção menor. Vamos supor, uma saca de soja eu gasto R$ 30 para produzir. Será que não tem alguma tecnologia, alguma coisa, algum estudo que eu posso fazer antes para me gastar menos? Muitas formas do fazer de antigamente perdem o seu valor, principalmente pela não participação do Estado como grande agente fomentador de produção do meio de crédito e garantia de preços mínimos, né? Então, infelizmente, a gente ainda bate nessa tecla do Estado, né, do governo, no ajudar os produtores rurais e tudo os custos muito altos, né? Pelos níveis de competitividade internacional, o Estado ainda precisará desenvolver políticas para a produção agrícola nacional com ajustes de câmbio, valores de juros, impostos e controle da inflação para facilitar a gestão das empresas rurais. Então, assim, olha para vocês verem, desde a década de 90, né? Deve que seja, desde a época dos nossos avós, que os produtores rurais vêm brigando com o governo, com tudo, para diminuir, né? Os valores de juros, que são altíssimos quando você faz sim, empréstimos para a produção, quando você compra um maquinário, quando você faz compra de insumos, né? Que os impostos também são altíssimos em cima de produto de adubo, de fertilizante, de defensiva agrícola, tudo é muito alto, o custo é muito grande, né? Estamos atualmente inseridos em um ciclo de convergência muito grande entre diferentes tecnologias, como biotecnologia, a tecnologia da informação, a nanotecnologia e a ciência cognitiva. Todas elas integradas permitirão que a agricultura fique mais digital, informatizada e tecnificada, ou seja, aquilo que parecia para um futuro bem distante, né, como monitorar tudo via tablet, via satélite, sem precisar de estar lá na fazenda. Vamos supor, eu quero soltar uma colheita, eu tenho um mapa da fazenda no celular mesmo. Tem vários programas agora que tem o João Agro, tem um outro, eu só esqueci o nome. João Agro mesmo, que te ajuda, te dá toda a informação, mostra detalhadamente o talhão da sua fazenda que você tem que colher, os tratores hoje, tudo digital, tudo você controla lá, você alinha, você
dosa o adubo, faz a verificação, tudo ali na telinha, pode ser tanto lá no computador de bordo do trator, ou até pelo celular. Então, a tecnologia está muito forte na nossa área, só que, infelizmente, ainda os custos são bastante altos. O grande desafio da produtividade brasileira, do produtivo brasileiro, diante dessa globalização, pois o comércio internacional é muito forte e comprador, o que é bom para o Brasil, mas com contrapartida, vendemos nossos produtos agropecuários como matéria-prima e importamos produtos manufaturados com alto valor agregado. Então, o que que adianta? A gente produz muito, 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 quase, eu não vou falar 100%, mas 90% da nossa produção vai tudo embora, né, para fora, e ainda a gente tem que comprar para trás com alto custo, né? A gente não consegue comprar com baixo custo, a gente compra com alto custo. Então, assim, que venha governantes, né, que venha pessoas que olhem para o agronegócio. Eu sempre, desde quando eu formei, desde quando eu estou nessa área, eu sempre bato nessa tecla de querer que os produtores rurais tenham um pouco de paz, né, de lucro, né, no final da sua produção, porque não é fácil, não. E o Brasil, infelizmente, só comentando a nível de curiosidade, o Brasil é um dos países que mais tem produtores rurais que suicidam por causa de não ter o dinheiro no final para pagar suas contas, né? Suas contas de final de safra, que a conta não fecha, a conta não bate, né? A gente pode ver muito bem lá, Paraná, Rio Grande do Sul, aquelas cidades lá, o índice lá é altíssimo. Por quê? Porque todo mundo aprendeu a ser honesto com as coisas, a fazer, a plantar, né? Fecha-se uma, um previsto de safra, X valor, mas aí nesse intervalo da safra tem muitos intempéries, né? Algumas coisas que acontecem, e aí acaba que não é aquele valor X que o produtor rural guarda para gastar. Gasta mais um pouco e sempre acontece que não dá conta de pagar. E aí, juros altos, altíssimos, ninguém consegue, e aí o produtor rural acaba acabando com a própria vida, achando que vai solucionar o problema, mas não soluciona. Além disso, a empresa rural tem que ser cada vez mais eficiente e eficaz para sobreviver nesse mercado globalizado. Por isso, será preciso fomentar nossas pesquisas para, para ter cada vez mais produtividade em um menor custo e as agroindústrias para manufaturar nossos produtos agropecuários e agregar valores comerciais a ele. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre agronegócios e commodities, né? Segundo um artigo de 2020, né, da época Negócios, o Brasil desponta em 24º lugar com o país mais poderoso do mundo, onde desponta os Estados Unidos em primeiro, China em segundo e Rússia em terceiro. Essa classificação econômica no nosso país se deve ao setor agrícola, principalmente pelas suas commodities. Então, o que significa commodities? São as mercadorias. Os produtos com baixo valor agregado, com as características de artigos de comércio, bens que não sofrem processo de alteração, que têm determinado padrão, seu preço é determinado pela Bolsa de Valores Internacional e depende de oferta e demanda do mercado internacional. Então, o que é a commodity é uma mercadoria que você está vendendo. É um café que você está vendendo, é um feijão que você está vendendo, é uma soja, é um milho, é uma batata, é uma mandioca, é o trigo para fazer o pão e a cerveja. Então, assim, são todos a nossa produção aqui do Brasil na área agrícola. Quando falamos em commodities de agronegócio, estamos falando dos produtos dos seguintes itens, ó, água, madeira, energia, celulose, que é de ambiente. As commodities de agrícola, soja, trigo, café, algodão, borracha, a carne bovina, suína e de boi, de porco e de vaca, né? De boi e de vaca é a mesma coisa, gente, desculpa. De boi, de porco e de frango, e o suco de laranja e o milho. Uma coisa que está crescendo muito agora, né?
é a questão da laranja. Aqui na nossa região, eu estou vendo bastante produtor deixando de produzir soja, essas coisas, para plantar pés de laranja para ser produzido. Me parece que vai ter uma fábrica, né, de laranja na nossa cidade. Então, eu consigo não. Diz que vai ter uma empresa de laranja aqui, então vários produtores rurais já estão plantando as laranjas, né, para se abastecer essa empresa que está vindo aqui para Araxá. Quando o mercado internacional de commodities está com muita oferta por parte dos países produtores, ou em momentos de crise internacional, os preços caem, os preços caem muito e prejudicam os produtores. Então, o que acontece? Se eu tenho uma alta demanda de soja, o meu preço vai lá embaixo. Então, é prejuízo para o produtor rural. Então, menos produto tiver para ser transportado nas commodities, melhor ainda, porque aí não consegue baixar o preço tanto. Quando o mercado nacional de commodities está com muita procura, a demanda, né? Os preços aumentam consideravelmente e fica muito bom para os produtores. Mas nesses momentos, existem muitas especulações financeiras que pode prejudicar esse momento de positividade. Outras questões que a gente tem que prestar atenção, que pode influenciar nos preços, como problemas com pragas e doenças que atacam as lavouras, né, e o gado, porque tem também as doenças que pode atacar o gado e o produtor perder, né, a sua produção ali para um abate, para vender, prejudicando problemas que os fatores climáticos, né, os fatores climáticos que é um dos piores que tem, quando você se tem uma seca muito grande ou uma chuva muito forte, igual a gente teve no começo do ano, teve muito problema com esse pessoal da cana-de-açúcar, né? Porque no começo do ano sempre eles terminam a safra no final de ano e começa-se o plantio. Então, esse ano choveu consideravelmente, né? Eu falo que esse ano choveu pra caramba, então, querendo ou não, prejudicou um pouco a plantação da cana-de-açúcar. A colheita do pessoal da soja também ficou bem afetada. Tinha pessoal que estava perdendo soja no pé, mofada, que passou da hora de colher. Então, assim, prejudicou muito a mudança climática. E querendo ou não, como se diz, quem é o grande culpado? Somos nós, seres humanos, né? Com desmatamento, poluição, a gente não quer saber, gasta-se água, como se diz, à torta direito para tudo quanto é lado, então é bem complicado, né? E os problemas políticos, que é o outro problema maior, né, que a gente tem, que nem vamos entrar ao caso, que todo mundo está vendo por aí o jeito que está. Além de que o consumidor é grande determinante dos itens de consumo, pode atrapalhar em alguns momentos porque não se dispõe a comprar. Vamos supor, se tiver muito caro, eu vou, vamos supor, tive um grande prejuízo na minha produção de soja. Então, vamos supor, uma saca que ia vender por R$ 32, um exemplo, eu vou vender por 50. Então, ele não vai querer, o consumidor não vai querer comprar. É igual quando a gente estava aquela alta demanda é igual gasolina. Gasolina tá aí de novo, gasolina, diesel, tá tudo aí aumentando de novo. Mas só que, infelizmente, nós precisamos do combustível para trabalhar, para tudo. Mas vamos supor se não é um produto que a gente tem que usar ele todos os dias 100%. Aí ele vai ficar estocado lá na prateleira e ninguém vai querer comprar. Então a gente tem que pensar nisso também. A principal forma de valorizar uma commodity é manter a qualidade da produção, aumentando a produtividade e conhecendo bem o mercado, para poder aproveitar os momentos que os fatores preço e produção estão em momentos positivos e negativos. Tudo isso exerce influência no planejamento e na decisão da produção para o ano agrícola. E é neste momento que o produtor rural tem que estar bem informado
do mercado de commodity e melhor preparado, para que consiga o máximo de produção ao menor custo possível, pois somente dessa forma conseguirá êxito no seu investimento. Então, é o que eu falo, é o produtor rural sentar, é o produtor rural ver o que é bom, né? Vamos supor, o que está em alta no mercado, o que o pessoal está plantando, que está tendo boa saída com preço bom. Vamos plantar isso, vamos fazer isso, vamos nesse caminho. Vamos ver quanto que fica o custo de produção. Sentar, fazer uma janela para ver como é que é tudo, custo, benefício, para ver como é que vai ser, para você ter um êxito no seu investimento. Se pensar na produção nacional de commodities, temos que entender que no Brasil há um mercado muito pulverizado, distribuído em muitas propriedades rurais, o que pode dificultar ainda mais a possibilidade de ganhos adequados, pois os compradores internacionais operam diretamente pela bolsa que determina os preços e as condições de mercado. O Brasil precisa fomentar uma criação de novas cooperativas agropecuárias e ter maior capacidade de gestão para poderem valorizar as commodities agrícolas brasileiras, no sentido de melhorar os processos de compra de insumo, gestão de empresas, planejamento e controle da produção agropecuária, como também beneficiamento, distribuição e comercialização desses produtos, agregando valor à nossa cadeia de produção alimentar. Então, o que acontece? Como se diz, as cooperativas, as associações, elas estão vindo crescendo a cada dia mais, né? Temos Copercitros, temos, querendo ou não, a Cauã, o armazém, a Cauã, eu acho que ele pode ser considerado uma cooperativa porque são de produtores de café, né? Além deles armazenarem, eles também procuram os melhores preços para os produtores venderem seu café. Então, ela também pode ser considerada uma cooperativa. Outra questão importante de se ressaltar é a necessidade desses produtos serem industrializados no nosso país, o que agrega maior valor aos nossos produtos. Consequentemente, trará maior capacidade financeira ao nosso agronegócio. Sejam como é importante a integração de uma empresa rural e o sistema agroindustrial. Para o futuro do Brasil, a agregação de valores dos nossos produtos agropecuários. Então, o que acontece? Se a gente tivesse aqui no nosso Brasil, no nosso país, né, empresas que já, igual o café, eu tenho quando eu fiz faculdade, eu tive o prazer de fazer estágio numa empresa na nossa região, onde que o maior produtor de café, os produtores de café é de Campos Altos, né, a grande maioria. Então, eu fiz lá, e lá a gente descobre, a gente conversa, né, e todo mundo sabe, essa nossa área do agronegócio, que é 100%, quase 100% do nosso café é todo exportado. Então, assim, o café que a gente bebe aqui, na nossa região, ou em qualquer região do Brasil, você pode ir, porque tem diferença, né? O nosso café daqui, de Minas, com o café de São Paulo, porque o café de Minas é arábica, o de São Paulo é conilon. Então, tem uma grande diferença entre sabores. Então, o nosso café aqui, principalmente o café de Campos Altos, tem produtores lá que eles exportam 100% da sua produção. Nada fica aqui. Nada, 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 nada. E, infelizmente, o café que a gente toma, esse industrializado do supermercado, se não for aquele que a gente vê ele torrar na hora ali, se a gente vê que é só os grãos mesmo, não tem nada de impureza, ele é um café 100%. Mas tem muitos cafés que não são 100%. Teve um estudo que fez, depois se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar no Google, ou até mesmo acho que no YouTube também tem um vídeo, que mostra os piores cafés que tem. Que são cafés que não, não é café, né? É pau, pedra, torrado, tudo que vocês imaginar. Então, é isso que fica no nosso país. E lá fora, os cafés brasileiros são os mais tomados, os mais cogitados por todo mundo. Vocês tem documentários, podem ver documentários no YouTube que fala dos cafés do Brasil, das grandes cafeterias dos países lá. Eu falo que a gente tem que ter um orgulho
Mas também tem que ficar um pouco para cá, né? Não é só levar o bom para lá e a gente ficar com o ruim do lado de cá. A gente também merece tomar um café de boa qualidade. Vamos lá. Sistema agroindustrial e seus agentes. Temos que pensar em uma cadeia de agentes atuando de forma integrada e compondo toda a cadeia agroindustrial. Vamos ver como funciona uma estrutura produtiva do agronegócio na cadeia de café, no antes e depois da porteira. Peraí só um minutinho. Peraí, certo. Achei que estava errado aqui, desculpa aí, tá, gente? Então vamos lá, ó. A gente acabando de falar de café e vamos citar um exemplo do antes da porteira, dentro e depois da porteira, numa cadeia de produção de café. Se identificar como sendo aquelas empresas de produtos ou prestadores de serviço que são os fornecedores da propriedade rural, e se caracteriza por atuar em cada um da sua forma. Então vamos lá, no antes da porteira, o que que a gente tem? As multinacionais, que são indústrias renovadas a níveis mundial que fornecem todos os insumos para a agropecuária, como sementes defensivos, remédios veterinários e fertilizantes, né? A gente tem que pôr também a parte de pecuária, né? Agropecuária sendo lavoura e gado, né? A gente junta as duas coisas. Indústria de máquinas agrícolas, que são indústrias multinacionais e nacionais que atuam nesse setor e fornecem todos os maquinários necessários para o desenvolvimento da cultura agrícola, né? Desde tratores, arados, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras e aviões agrícolas. Os aviões agrícolas, eles são mais usados nas culturas de anuais, né? As anuais que são mais usadas, pulverizado os aviões agrícolas. Nas perenes, que é café, laranja, abacate, esses eu ainda não vi se eles usam aviões agrícolas. E agora também, né, com a grande tecnologia de drones, eles também estão usando os drones para pulverização aérea. Estão deixando assim, os aviões até que não. Ah, menti. Desculpa, na cana-de-açúcar, que é perene, eles usam também avião agrícola. Agora, nessas outras café, abacate, essas outras culturas perenes, eu não sei se usa avião agrícola. Eu vou procurar saber, depois na próxima aula eu falo com vocês. As empresas, né, de prestação de serviço são aquelas que não atendem com produtos específicos, mas com produtos anexados de serviço, como os softwares, né, com assistência técnica, as consultorias, empresa que desenvolve os plantios, as terceirizadas que plantam, que colhem, né, por serem terceirizadas, entram com o maquinário, com a pessoa, com o serviço, você não precisa preocupar com nada. Você contrata essa empresa de prestação de serviço, ela vai fazer tudo para você e te entregar seu produto final ali colhido, né? Seja o café, que é o que nós estamos dando como exemplo, seja a soja, seja o milho, seja o que for, já te entrega tudo pronto. Infelizmente ou felizmente, uma das áreas que demanda maior pessoa, né, para se colher, que são as culturas perenes, né? O café, se você não quer danificar a sua lavoura, o café tem a sua colheitadeira de café, que colhe o café, né? E tem outro que suga do solo quando cai também. Mas, assim, a maioria, não sei hoje se é 100%, mas tem muita gente que ainda tem a mão de obra, né, braçal, que é o mais indicado, porque não se estraga muito. Já se estraga muito. Ah, teve uma pessoa que comentou aqui, só que não deu para me ler o comentário dela inteiro, que já viu de drone de avião no café. Eu ainda não tinha visto, não. Eu estava falando, é a colheita do café. Tem muita gente que ainda prefere a pessoa colher, né, para não se danificar a lavoura, que querendo ou não danifica-se muito a lavoura, a colhedora. Ela ainda não tem a tecnologia
danificar, não. Ainda danifica um pouco, assim, o dano ainda é quase, não é 100%, mas fica bem feio mesmo a lavoura, depois que se passa colhendo com a máquina. Vamos lá. Empresas de tecnologia, né, são aquelas que dispõem de tecnologias de ponta que estão inovando o setor, como os drones que fazem a pulverização, né, os sensores que medem a umidade do solo. Isso já é, essa empresa, ela é fora também ela é antes da porteira, né, e ela é dentro da porteira também, porque ela é antes da porteira para se contratar e depois da porteira, ela tem que utilizar todas essas tecnologias lá para ver a umidade de solo, é, fazer análise de solo também, que tem que fazer para se plantar. Então, tem esses dois lados aí da porteira. Agora a gente vai falar um pouco de dentro da porteira, que é o que mais a gente conhece, né? Que é referindo às propriedades agrícolas responsáveis pela produção agrícola e pecuária. A grande questão dessas empresas rurais é o planejamento e o controle da produção. Estudar o mercado, né? A gente tem que estudar o mercado e tomar decisões do que plantar. Então, tem que se sentar, né? Vamos supor, eu tenho uma propriedade, eu tenho lá as pessoas que trabalham comigo, meu gerente, meu gestor, é, a empresa que vai me ajudar no plantio. Então, tem que sentar e vamos estudar. O que o mercado está precisando? Ah, o mercado está precisando de X produção de, vamos supor, é, esse ano que vai estar mais em alta vai ser soja, ou vai estar em alta mais milho, trigo, feijão. Então, aí se senta e se faz um estudo do que plantar. Aí depois se realiza as compras de insumo, maquinário, serviço e tecnologia. O maquinário, o serviço e a tecnologia é mais você arrendar, né? Porque se você não é um produtor grande que tenha, né, uma um vasto dinheiro para se ter tudo já, a maioria agora aluga, arrenda, já contrata uma empresa para fazer isso tudo e já vem pronto, te deixa tudo, entrega tudo prontinho. Implantar a infraestrutura necessária, como escritórios, garagens, depósitos, né, para guardar tudo. É o preparo de solo. Eu tenho que ver onde que eu vou plantar, qual que vai ser minha área, qual vai ser o tamanho da minha área a ser plantada, né? Então, vamos lá. Eu tenho que arar, eu tenho que gradear, eu tenho que escarificar, eu tenho que adubar, eu tenho que corrigir meu solo, tenho que fazer uma análise para saber quais são os macros e micronutrientes que tem ali dentro daquela glébula ali que eu vou plantar, o que eu preciso de corrigir, que adubo que eu preciso de usar, que calcário que eu vou jogar para me corrigir esse solo, para me plantar, né? A variedade de semente que eu vou comprar para se plantar. Vamos fazer teste de semente, vamos fazer teste de variedade para ver o ano que vem qual que a gente vai plantar que vai produzir mais. Então, tem todo isso um estudo por trás. Aí, ó, já realiza-se o plantio, que é a semeadura, depois faz o controle fitossanitário, que é de pragas e doenças, né? Decidir o momento a realizar a colheita da produção, quando que eu vou realizar essa colheita, qual que vai ser a minha janela, o que que eu vou plantar de safrinha. Então, tudo ser organizado dentro da porteira. Beneficiar o produto colhido adequado às especificações de mercado, transportar a produção até os locais de armazenamento e comercialização para vender ao mercado atacadista, varejista ou diretamente ao consumidor final. Então, vamos lá. Eu sou produtora de café, né? Que aqui a gente está falando um pouco da cadeia de café. Então, se eu sou produtora de café, eu tenho o meu lugar de beneficiar a minha produção. Eu tenho lavador, eu tenho secador de café para me secar esse produto colhido, eu tenho o lugar de armazenar. Não, eu não tenho nada disso, eu tenho que transportar para um lugar onde que vai me fazer isso. Ou eu tenho lavador, eu tenho secador, mas eu não tenho lugar de armazenar. Onde eu vou armazenar? Onde vai ficar mais em conta? Eu tenho um destino para a minha produção final? Eu já tenho uma pessoa para quem que eu vou vender, para quem que eu não vou vender? Agora vamos lá, a gente vai falar, a gente falou tudo, né, do dentro da porteira.
que é da nossa produção, ó, diretamente ao consumidor final, né? Vai ser vendido ali imediato ou eu vou precisar ainda fazer alguma coisa para deixar sem vender? Vou armazenar, vou guardar, na hora que tiver o melhor preço eu vou pegar e vou passar adiante. E vamos lá no depois da porteira, que é o final, né? Que é a aula. Nessa fase atuam empresas que processam ou intermediam a produção agrícola até as mãos do consumidor final. Então, eu colhi, né? Aqui, ó, indústrias que realizam os primeiros processos, como beneficiamento ou lavagem, limpeza, torrefação da produção agrícola. Então, vamos supor, colhi meu café, eu vou armazenar ele para me ter um bom produto, um bom preço para me vender. Ou igual, tem muita gente igual as cooperativas servem para juntar, né, uma grande escala de produção para se comercializar num preço mais em conta, vamos supor. Se eu vou vender individual minha produção de café, eu vou conseguir X em cada saca. Se eu juntar um montante de 2, 3, 4 produtores, quanto é que eu vou conseguir? Posso conseguir um valor a mais. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que não no individual, a gente tem que sempre pensar no coletivo. Então, por isso que existem as grandes cooperativas, né? Cooperativas, associações que juntam todos os produtores rurais que produz determinado X produção, né? E ele pega e X produto e ele pega e junta uma grande maioria para se vender. Indústrias que realizam os processamentos de transformação, criando um produto final, alimentos processados, embalados como novas características, igual café em cápsula. Quem que é que tem uma empresa que faz café em cápsula, que compra a grande maioria para fazer? Os chips agora, que está em alta, chips de vários tipos de legumes, de frutas, está em alta também na grande produção aí no nosso mercado. E os alimentos processados, né? Que esse daí nunca vai sair do mercado, ele sempre vai ter. Empresas comerciais e bolsas de mercado que comercializam a produção agrícola, né? Que é os mercados, os tardes, os atacadistas, os varejistas, CEASAS, CEAGESP. Então, tudo isso, essa empresa que vai comercializar todo o meu produto, né? Aí os importadores, que são empresas que comercializam os produtos agrícolas brasileiros para outros países, igual o café, que a maioria é comercializado para fora do Brasil. Feiras e outros comércios diretos que comercializam os produtos agrícolas diretamente para os consumidores. Então, vamos lá, supermercado, essas feiras que tem, feira de bairro, né? Que se vende hortifruti, né? Que vende a hortifruti, mas agora não vende nem só, não é só hortifruti que vende, é tudo, né? Até industrializado eles estão vendendo, é doce, é tudo. Vende até o leite, a carne do frango, né? Vende frango, ovo, até carne de porco também, manteiga, então vai se diversificando bastante nas feiras. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre a cadeia de produção da agroindústria. Segundo o Lírio, né, ele fala que a cadeia de produção são um conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde as matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado. A distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor. Consiste no elo de uma corrente. A cadeia produtiva é composta por elos da seguinte maneira: produtores, distribuidores e prestador de serviço, varejista e nós, os consumidores finais. Um exemplo a ser citado, depois eu quero que vocês olhem, eu acho que vocês devem ter a apostila disponibilizada, né? Se vocês não tiverem também
a Lívia me fala se vocês não tiverem a apostila, eu vou tentar tirar um print dessa parte e na próxima aula eu anexo aqui na apresentação e já disponibilizo para vocês. Na página 15 da apostila tem um desenho explicando sobre a produção de carne, né? A produção de carne no Brasil. E aí eu queria muito ter conseguido tirar aquele desenho para colocar aqui, porque é uma explicação bem simples do que é como que é que se faz o exemplo da nossa produção aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei que lá tem dois exemplos diferentes. É a carne que engorda e vai 100% ser vendida para tudo. Tudo, tudo, tudo. Comércio, açougue, tudo quanto é lugar. Alimentos industrializados, que é aquelas carnes a vácuo. Então, ela tem dois tipos, como se diz, tem dois tipos de mercado. Aquele que o produtor, aquele que o produtor vai pegar, ele vai engordar seu gado, ele vai comprar o gado, né? Ele vai criar, ele vai recriar e ele vai engordar, né, o seu gado para ser vendido. O que acontece? Tem indústrias que gostam que a carne tenha gordura para ser comercializada e tem empresas que não gostam que a carne tenha gordura para ser comercializada. Então, assim, eu particularmente não gosto de gordura na carne. Então, tem gente também que não gosta. Então, aí eles pegam e processam aquele gado que engorda, né, para ter a gordura, né, para ser comercializado, que é 65% desse gado. E 35% desse gado, ele tem a recria e tudo para o abate, mas ele não é tão engordado quanto o outro para ter o percentual de gordura na carne. Ele tem uma porcentagem de gordura na carne menor do que aquele outro que é criado com engorda para ter a porcentagem de gordura para ser vendida no mercado. Então, aí é destinado para frigorífico, para empresa a vácuo, empresa que embala a vácuo, empresa que faz hambúrguer, essas coisas que não põe muita gordura. Aí os outros que já têm pouca gordura é comercializado também em açougues, é embalado a vácuo. Então, são dois tipos de carne diferentes. Depois, se vocês quiserem olhar lá para vocês verem, é mais ou menos isso que eu estou explicando para vocês. Quando falamos em cadeia, são muitos pontos de vista que têm que se funcionar de maneira integrada, para que o resultado final seja positivo na mesa ou no corpo do consumidor dos mercados mais exigentes do mundo, né? Então, o que acontece? Hoje, você tem que produzir, nessa era que tá, o pessoal tá, essa era fitness, né? De todo mundo comendo saudável, todo mundo pesquisando como é que tá, como é que é, o que o produtor usa para engordar seu gado, porque toda essa produção, tanto de bovino, suíno e frango, esses três ele tem que ter no seu rótulo, na sua pesquisa, na hora que você pesquisar, vamos supor, eu tenho uma granja de frangos para engordar para consumo. Então, tudo que é consumido ali, tudo que o frango come, que ele toma de medicação para ser engordado, para criar, recriar e ir até o abate, tem que ter uma lista de tudo que é usado. Então, todo mundo tem o direito de saber, todo mundo sabe o que é usado, a ração que é colocada, o medicamento que se usou, tudo. Porque, querendo ou não, a intoxicação alimentar, se tiver, é prejudicial para a gente, para a saúde da gente, né? E para a gente, consumidor, e para eles também, porque eles vão perder a produção, vão ter que acabar com a sua criação, igual aquela gripe suína que teve, tanto que abaixou o consumo de frango. Então, assim, e tem que ter as duas classes, a classe da pessoa que está ali fitness, que não gosta de uma carne gordurosa, e a pessoa que não é fitness, que gosta de uma carne gordurosa. Então, o produtor tem que balançar ali para atender os dois lados do consumidor final, as exigências, né? A empresa rural no complexo agroindustrial. Sabendo que isso que tem sabemos,
sabemos que isso tem que funcionar no antes, dentro e depois da porteira, porque os três têm que andar junto. Os três sistemas têm que andar junto. Eu tenho que ter um antes, uma preparação bem planejada antes de produção. Dentro da minha propriedade, eu tenho que ter pessoas e recursos para me ter um bom plantio, um bom controle de pragas no decorrer da safra e uma boa colheita. E o depois da porteira, disponibilizar para a agroindústria um produto de qualidade para ser processado para a venda do consumidor. Para entendermos como a empresa rural se relaciona com todos os processos do sistema agroindustrial, temos que pensar nos diversos tipos de propriedades rurais que temos, começando pela agricultura familiar, passando pelos produtores de médios, né, as propriedades médias, e chegando aos grandes conglomerados de produção agropecuária para atender o mercado de commodities mundiais. Esse aqui é os grandes produtores rurais, né? Então, vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. Dos mais de 51 milhões de propriedades rurais no Brasil, a agricultura familiar enquadra mais de 4,36 milhões de propriedades agrícolas com este perfil, fazendo um total de 84,4%, né, que possui somente 24,3% da área total da agricultável do país. Destes 80,25 milhões de hectares, temos 31,6 de pastagem, 22,5 de matas, florestas ou sistemas agroflorestais e 17,7 de lavoura. Mas eu acho que esses 17,7 de lavoura deve ter dado uma aumentada, né? Pela grande demanda do Brasil, então esse valor aqui deve ter dado uma aumentada. A importância que a agricultura familiar tem na economia do nosso país, centrando toda a produção dos tradicionais que estão na mesa do brasileiro no seu dia a dia, como mandioca, leite, trigo, café, feijão, milho e arroz, além de verduras, frutas e legumes. Querendo ou não, se pode-se ter agroindústria, pode-se ter o grande produtor, o médio produtor que não se enquadra como agricultura familiar, né? E o agricultura familiar ele nunca vai acabar, ele nunca vai quebrar, né? Assim, falando, né? Porque sempre tem um mercado para ele. É um mercado um mercadinho de bairro que compra, é as feiras que tem, as feiras livres que tem para se vender esse produto. Então, a agricultura familiar, ela sempre vai ter o mercado dela. Ele plantando, colhendo com qualidade, ele sempre vai vender tudo que ele planta. É um ovo ali, que ele cria uma galinha e vende um ovo. É o frango mesmo que ele mata e vende na feira. É as frutas, as verduras, os legumes, né? É, é uma mandioca que planta, é um leite que tira da vaca. O trigo, pode ser, o trigo também, o trigo não tem como. Mas é um cafezinho, vamos supor, é um produtor de agricultura familiar que tem uns pezinhos de café ali, que colhe 2, 3 saquinhos de café, e ali mesmo ele torra, ele beneficia ele seca ali e vende o café. Então, assim, o milho, que várias pessoas vendem, faz pamonha, faz mingau, faz um monte de coisa e vende para todo mundo. Então, assim, o agricultor familiar, ele sempre vai ter mercado para sua produção. E ainda fala que detém ainda muita produção de proteína no Brasil, produzindo carne de origem bovina, 30%, suína, 59%, as aves, 50%, além do leite e seus subprodutos, né, que é manteiga, nata, coalhada. Então, o agricultor familiar, ele consegue criar um porquinho ali para matar e vender, um franguinho, o gado, o boi também, mas como se diz, o bovino, né, mas é mais complicado, mas também consegue. Aqui, ó, em 2026, a agricultura familiar gerou um faturamento anual em torno de 55,2 bilhões de reais e colocou o Brasil em 8º lugar entre os 10 maiores produtores agrícolas do mundo.
Então, está só crescendo, só crescendo. É um produtor que mexia com uma hortinha de verdura, no, como se diz, no quintal de casa, e hoje ele já comprou uma pequena propriedade e já está mexendo ali, então vai crescendo. A agricultura familiar, ela nunca vai perder o seu lugar no mercado e nem na mesa do brasileiro. Ainda mais em pequenas e até nas grandes cidades também, mas nas pequenas cidades a gente vê mais. Nas grandes cidades a gente não vê tanto igual na. Ai, foi mais, gostei aqui. Nas grandes cidades. Vamos lá. Qual a relação da agricultura familiar e a agroindústria? Apesar da produção automatizada em pequenas propriedades, espalhada por todo o país, ela tem um volume de produção que atende desde pequenas agroindústrias locais, como também por ações de atacadistas cerealistas, que compram seus pequenos lotes de produção e os acumulam, formando grandes volumes, atendendo às grandes agroindústrias. Então, o que acontece? É aí que gera a associação de agricultura familiar, né? É, é uma que pode ter, vamos supor, vou fazer uma associação com 10 produtores, né? Nesses 10 produtores, o que cada um planta? O que cada um tem ali para agregar para a gente, né? De produto para a gente vender. Outro ponto a ser observado é a sua participação em cooperativas agropecuárias, que eu acabei de falar, pois dessa forma também pode entregar a sua produção e muitas das cooperativas são agroindústrias. Outra questão importante a destacar é o associativismo e o cooperativismo entre hortifruti granjeiros, que para atender às leis do governo de merenda escolar, alimentação em presídios, cooperam e organizam sua produção para atender esses mercados, processando os alimentos e os deixando pré-prontos para alimentação. Exemplo disso são as verduras lavadas, cortadas e embaladas, os ovos colocados em formas especiais para venda, as frutas lavadas e polidas. Importante destacar que a agroindústria pode estar, para esse tipo de propriedade, agrega valor aos seus produtos primários, elevando os preços e melhorando a qualidade de vida dessas famílias agrícolas. O que acontece? Aqui eles citaram um exemplo de a merenda escolar e alimentação de presídio. Toda escola, né, de todo o Brasil, Minas, aqui, Araxá, qualquer cidade, ela tem que ter ela tem que ter verduras e frutas todos os dias na merenda, independente do que seja. Um alface com tomate, uma banana. Então, assim, e querendo ou não, quem abastece isso são os pequenos produtores, são os produtores de agricultura familiar. Então, aí se cria uma associação, ou vamos supor, se faz como é que fala, gente? Me sumiu uma palavra aqui. Uma licitação, né? Para ver qual, vamos supor, eu tenho uma propriedade e eu tenho alface, tomate, beterraba, cenoura, eu tenho, vamos supor, qual que é a outra que pode ser colocada. Esses, né? Mandioca também. Então, eu tenho essa produção, eu tenho esses cinco produtos para ser comercializado. Então, eu consigo abastecer vamos supor, a escola X ou o presídio X todo o ano inteiro. Então, eu sou contratado para isso. Então, a minha propriedade vai girar em torno daquilo ali, para me ter para aquela empresa ali para me fornecer meu produto. Tem um outro também. Agora, eu não me lembro aonde que é, mas aqui em Araxá abriu um lugar de hortifruti que já entrega tudo cortadinho, tudo bonitinho, numas vasilhinhas transparentes. Eu vi propaganda, ainda não fui, não. Aí corta-se a manga, corta-se tudo bonitinho, aí se embala a vácuo, sabe? Hoje está muito prático, todo mundo está indo pela praticidade, né? Você vai lá no mercado e compra a cenoura picada, é,
o chuchu picado, a batata picada, tudo picado nas vasilhinhas. A fruta, o abacaxi, a melancia, então compra isso tudo prontinho para você fazer. Então, isso é agricultura familiar. Alguém, o agricultor familiar, passa para a agroindústria, a agroindústria processa isso tudo e bota na mesa do consumidor final a coisa mais fácil para todo mundo consumir. Agora a gente vai falar um pouco sobre as grandes propriedades e conglomerados agropecuários. Esse tipo de propriedade tem como objetivo produção commodities com tecnologias mais modernas, totalmente mecanizadas e com alta qualidade, buscando alta produtividade para conseguir melhorar os preços para comercialização no mercado internacional. Possuem grandes áreas, pessoas especializadas, gestão profissionalizadas e alta tecnologia de produção, funcionando como uma empresa rural. Então, aqui, essas grandes empresas, ela já não é uma propriedade rural, ela já é uma empresa, né? Uma empresa de larga escala, que tem maquinário de alta tecnologia, que tem empresas que patrocinam o seu maquinário, que emprestam o seu maquinário para você produzir e depois você pega para fazer propaganda, para fazer teste. Então, essas são as grandes empresas, assim, que são produtoras de gado, produtoras de grãos também, que fazem isso. A grande questão que enfrentam são os movimentos do mercado mundial de commodities, que oscilam de acordo com a produção dos países produtores, né? Seus estoques, ofertas e demandas de grandes compradores internacionais. Dessa forma, sujeito aos preços praticados na bolsa de mercado, na Bolsa de Mercadorias, né? Temos como principal a Bolsa de Mercadorias de Chicago. Então, o que acontece? Por ser uma produção em alta escala, né? Acaba. Ai, gente, foi mal. Peraí. Voltou? Alguém pode me falar se voltou? Ai, não, peraí. Ah, voltou. Tá certo. Certo. A participação dessas grandes propriedades são exportação e atendimento das grandes agroindústrias do Brasil, que têm grandes volumes de produção e mercados específicos para comercialização. É o exemplo daqui, é as empresas de batata, né, aqui da nossa região. A Bem Brasil é uma empresa ela é uma empresa é uma grande propriedade rural, né? Porque querendo ou não, ela se tem que ter uma grande produção, né, de matéria-prima para ir para essa agroindústria, para ela ser processada para chegar para todo mundo. Então, ela pode ser considerada aqui uma propriedade de grande porte, né? Ou uma propriedade não, uma agroindústria de grande porte que necessita de uma propriedade de grande porte para abastecer ela. É isso que eu queria ter falado. Não trabalham com mercados locais ou regionais, nem com varejistas. Às vezes se sujeitam aos grandes atacadistas para comprarem melhores relações de produção e custo, para melhorar a rentabilidade, pois entregam aos atacadistas, tem menor. Peraí, que tem alguém que falou uma coisa aqui, deixa eu só ver o que é. Aqui na região tem também. Ai, eu peguei só o finalzinho aqui da. Tem a. Acho que é Terra Viva, que o Antônio falou aqui, né? Tem também a Terra Viva, ela é uma grande propriedade rural que se abastece uma grande agroindústria, né? Que é a batata também, que eu acho que a batata, se eu não me engano, não sei agora, há uns anos atrás, a batata da Terra Viva também era para Elma Chips, se eu não me engano. Não sei se ela ainda tá.
Mas na época, quando eu fiz faculdade, tinha um rapaz que estava com a gente, ele era consultor da Elma Chips aqui na nossa região, da Pepsídio, né? E aí a batata da Terra Viva era pra lá, não sei agora pra onde que é. Vamos lá, onde eu tava. Aqui, para melhorar a rentabilidade, pois entrega aos atacadistas tem menores despesas de beneficiamento e de transporte, equacionando muitas vezes aquele custo que precisam ser mantidos mais baixos. Então, assim, eles têm uma alta produção, uma produção muito alta, e acaba que eles ganham em alguma coisa, né? Eles ganham no beneficiamento, eles ganham no transporte, para diminuir um pouco o custo das despesas dele final de produção. Agora a gente vai falar um pouco sobre o planejamento de produção, né, na agropecuária. Gente, eu vou baixar isso daqui, porque senão eu vou ficar olhando aqui e esquecendo de olhar. Ai, peraí. Tá. Planejamento da produção agropecuária é o começo da gestão da propriedade rural, que na verdade deveria atuar como uma empresa rural e deve ser orientada ao mercado no movimento OITIM, ou seja, estude-se o mercado e adapta-se a empresa rural para atendê-la. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá aqui. Aqui. A gente vai ver aqui agora. Eu estava pensando que não tinha salvo esse slide que eu queria apresentar para vocês. A gente vai ver aqui agora qual que é a diferença entre propriedade rural, né, e empresa rural. Quando pensamos em uma propriedade rural, entende-se que o proprietário é o senhor das ideias e de tudo mais que pode acontecer dentro dela, pois, de acordo com suas vontades, entendimentos e tradições vindos dos seus pais, dos seus avós, ele orienta a gestão da propriedade. Além disso, mesmo buscando informações em boas fontes no mercado e com seus vizinhos, o proprietário rural não tem o preparo necessário para gerenciar sua propriedade como deveria acontecer. Então, o que acontece? Hoje em dia, se fala muito em empresa rural, né, e propriedade rural. A propriedade rural é quando, na época dos nossos, é aquela tradicional, né, que vai passando de pai para filho, de filho para pai, para neto, para isso, para aquilo, e vai rodando. Isso é uma propriedade rural, certo? E a empresa rural, aqui, ó, o conceito de empresa rural que deve ser administrada como uma empresa, sempre buscando alcançar lucratividade, otimizando custos. Peraí, só um minutinho, gente, que eu acho que foi. Tá certo. Ó, o conceito de empresa rural que deve ser administrada como uma empresa, sempre buscando alcançar lucratividade, otimizando custos o tempo todo e se especializando no gerenciamento. E desde as questões estratégicas, passando pelas ações táticas e chegando à operação. Tudo tem que estar orquestrado e que tem que ter uma interação, tal que os resultados atingidos estejam todos em uma só direção. Então, o que acontece? A empresa rural, eu posso ser dona da fazenda, posso ser dona da propriedade. Só que eu não vou administrar a propriedade, eu vou contratar pessoas para administrar a minha propriedade. Então, aí ela vai se tornar uma empresa rural. Ela não vai ser uma propriedade. A propriedade é quando eu mesma sou a dona da propriedade, eu mesma vou administrar ela, eu mesma vou fazer tudo, passando de geração para geração. Vamos supor, se meu pai, meu pai é o dono da terra, que foi do meu avô, que foi do meu bisavô.
Então, é uma geração de pessoas que vêm do leite, que tira o leite ali na mão, que vem passando, que aí na hora que chega na nossa época agora, como se diz, no futuro, ele tá como que pode pôr ordenha, que pode mecanizar, que pode, querendo ou não, ir para a empresa rural, só que meu pai não quer, ele quer continuar como antigamente, como era dos meus avós, tirar na mão esse trem. Então, aí ela fica parada, estacionada. Ela tem seu lucro? Tem, mas não como uma empresa rural, onde você contrata-se uma pessoa para administrar a sua propriedade, para te dar lucro, para te dar rentabilidade em tudo que você for fazer. Tudo começa com a decisão de que plantar, do que criar, do que desenvolver dentro da propriedade. Nesse momento, o gestor, que não precisa ser o dono, tem o principal desafio de tomar a decisão certa para a produção. Neste momento, o gestor profissional olha para o mercado, estuda, busca informações detalhadas e começa a desenvolver o planejamento da produção agrícola daquele ano. Então, é isso mesmo que eu expliquei, ó. Eu vou contratar uma pessoa para ele ser meu gestor. Ele vai sentar, ele vai chegar na minha propriedade, né? Ele vai andar, ele vai ver o que que tem, o que que não tem, vai medir. Ele vai fazer um planejamento e em cima desse planejamento ele vai sentar e ele vai me falar, ó, aqui a gente pode plantar isso, isso e isso, o valor é esse e esse, você vai gastar isso e isso, temos que contratar pessoas, contratar maquinários e tudo. Isso é uma empresa rural, ele está tomando conta, a gente está saindo de propriedade para empresa, para, vamos supor, de médio porte para grande porte, né? De média produção para grande produção. Então, isso que é uma empresa rural. Ó, o diagnóstico para entender o andamento da propriedade rural, né? Quais são as forças e fraquezas da empresa rural? Qual é o seu mercado e quem são os seus concorrentes? Quais são as oportunidades e ameaças do ambiente externo do mercado? Qual a infraestrutura necessária para produzir? Quem comprará a sua produção? Que tipo de produtos devemos produzir em termos de padronização? Qual é a qualidade mínima para conseguir os melhores preços de mercado? Isso vamos dar um nome de gerente, né? O gerente da propriedade, sentando com o dono da propriedade para mostrar para ele o que vai ser. Qual é o custo de produção? Onde e como comprar os insumos, fertilizantes e maquinários? Quais tecnologias que se fazem necessário para conseguir melhor produtividade? Tem a mão de obra que necessita? Técnica, operacional, administrativa, gerencial? Faz parte de alguma cooperativa ou dependerá do mercado local ou regional para comercializar os produtos? Tem aporte financeiro que precisa ou deverá financiar a produção? Quais juros serão cobrados? A venda será para o mercado local ou regional ou é commodity? O que, o que o consumidor final deseja, né? Então, assim, você sentando com a pessoa e a pessoa estudando com você todas essas possibilidades, vamos supor, eu vou ter uma alta produção de café, eu quero montar uma fazenda de café. Então, eu tenho que fazer todas essas, eu tenho que estudar todas essas possibilidades. Eu vou ter essa empresa, eu vou ter um lavador, eu tenho que ter um lavador, eu tenho que ter um secador, eu tenho que ter, eu tenho que ter certificação, porque querendo ou não, quem é produtor de café, ele tem que ter uma certificação. Igual, há muitos anos eu fiz um estágio, hoje é Santa Aleixo, né? Então, para se produzir o café, eles tinham que ter uma certificação, e essa certificação tinha que ter várias coisas dentro da propriedade que eles tinham que seguir. Eles tinham que ter coleta seletiva de lixo, eles tinham que ter viveiro de mudas dentro da propriedade, fazer reflorestamento.
eles tinham que ter infraestrutura para o funcionário, tudo gerenciado, igual uma empresa rural mesmo, né? As técnicas que tinha, se a produção, como é que era. Aqui, ó, tem a mão de obra necessária, técnica, operacional, administrativa, gerencial, tem que ter uma pessoa para gerenciar a fazenda, a propriedade, né? Empresa rural, um administrativo para administrar tudo. Quem entra, quem sai, o dinheiro que vai, o dinheiro que vem, o que comprar, quanto que vai custar no meu produto final, quanto que vai custar essa produção e quanto que eu vou ter de lucro no final, né? Se a conta vai fechar, se eu vou conseguir pagar as contas e ainda ter meu lucro para me plantar de novo, para me produzir de novo. Então, isso tudo tem que ser estudado. Isso é uma empresa rural. Agora, se fosse na época dos nossos avós, não se fazia isso, não se sentava e fazia essa perspectiva de tudo. Na época, era mão de obra, era braçal, não tinha-se, trocava-se eu tinha feijão, outro tinha arroz, eu ia lá e trocava. Então, era uma coisa mais familiar, né? Após realizar essas e muitas outras perguntas específicas da sua propriedade e do seu negócio e obter as respostas, o gestor tem um entendimento da situação atual da empresa rural no seu mercado. Neste momento, deve-se criar os vários cenários, projeções do que pode acontecer no mercado até o final da colheita. Então, o que acontece? Para poder ampliar o seu entendimento para a tomada de decisão. Então, eu tenho que ter uma projeção do que vai ser no mercado futuro. Vamos supor, eu vou plantar, agora a gente está na safrinha, né? E depois a gente vai plantar a safra. E aí, como que vai ser a minha projeção para 2027? Como é que vai ser o cenário? Então, tudo que se vai se plantar, você tem que ter uma projeção para o ano seguinte. Será que eu vou ter o valor que eu vou fechar agora, esse ano, eu vou fechar o ano que vem? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Toda pessoa que tem uma propriedade em alta escala, até em baixa escala também tem que pensar nisso. E o futuro? Como é que vai ser 2027? Né? A gente tem que projetar assim. Os cenários devem completar pelo menos três situações. Uma situação de continuidade do mercado, como está no momento da montagem de cenários. Outro cenário com uma visão pessimista, para poder entender como será a sua situação e o que deverá fazer se o mercado piorar. E, finalmente, montar um cenário otimista para uma situação de melhora de mercado e avanço dos melhores preços. A gente tem que ter, eu falo que a gente tem que medir a água com fubá, né? Acho que todo mundo já escutou esse trocadilho de vovô, mãe. Então, tem que ver, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter um bom preço? Será que na hora que eu vender lá no final eu vou ter lucro? Então, o produtor, ele fica assim, a todo momento, ele fica pensando, será que eu vou ter lucro? Será que eu não vou ter? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? É, será que eu vou ter, vai ter chuva nas horas certas, vai ter sol nas horas certas? Eu vou conseguir passar todo o meu foliar? Eu vou dar conta de controlar todas as pragas que tem? Então tem que ficar ali, em mediação um ao outro. Depois dessas etapas, é o momento de tomar as decisões a respeito do que produzir no ano agrícola e determinar seus objetivos para cada cenário, continuidade, pessimismo e otimismo, que poderá enfrentar, pois assim poderá antever se já está preparado para possíveis variações de decisões durante o período da produção. O gestor rural irá trabalhar com a produção de produtos primários, a matéria-prima, que tem um tempo de produção, às vezes meses até anos. Aqui os anos são as perenes, né? Que café
que não dá se planta, né? Tem que esperar até dar a primeira safra, tanto café, abacate, manga, mamão, banana, vamos lá, cana-de-açúcar também tem que se esperar, porque cana-de-açúcar não é plantar é 1 ano e meio para se colher, então tem que esperar também. E deverá adequar suas decisões de acordo com as variações de mercado, que são diárias, né? O mercado, querendo ou não, a gente não consegue controlar. As outras coisas a gente controla, preço, também a gente não controla, né? Mas praga, essas coisas a gente controla. Armazenamento, a gente consegue armazenar, mas infelizmente a variação de mercado a gente não consegue ter um ponto X, né? Não, eu vou conseguir, agora tá, vamos supor, 350 sacos de café, daqui, quando eu colher, vai estar o mesmo valor, não é assim. A gente não consegue projetar isso. Após definir os objetivos, entende-se que se quer para aquela safra, deve traçar as estratégias que são como chegar até os resultados daquilo que foi planejado. A partir daí, segue a execução do planejado, entendendo como fazer, o que precisa para conseguir resultados positivos na safra. Já imaginou tudo isso dentro de uma propriedade rural? Se não, pense que tudo isso faz parte de uma gestão profissional que precisa existir para transformar a propriedade rural em uma empresa rural. Controle de custos da produção agrícola. O desafio tratado no item anterior avança sobre todo o ciclo de produção, pois adversidades irão acontecer o tempo todo, e ao mercado será o grande parâmetro dos resultados, pois por mais que o mercado regional tenha seu preço, o grande balizador desses são os mercados nacionais e internacionais. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui só um minutinho para a gente finalizar sobre a propriedade e a empresa rural, que já imaginaram isso tudo, a gente querendo ou não, somos gestores, né, de agronegócio. Isso daqui é um pouco do que a gente tem que fazer, né, quando você quer ser gestor de uma empresa, querendo ou não, os gestores de agronegócio querendo ou não, para se fundar uma empresa rural, né, ele planeja tudo isso daqui, faz estudo de mercado, estudo de tudo, e apresenta para o produtor para fomentar o que se estuda, né? Que vocês estão estudando ali para formar. Então, vamos lá no controle de custos. Então, como a dependência do mercado é total, o gestor rural deverá saber implantar o que foi planejado em sequência com a máxima eficiência, isto é, implantar da melhor maneira possível para se obter os melhores resultados esperados. E justamente neste momento que começam as preocupações com controle de custos de produção. Então, vamos lá. Um gestor rural. Uma pessoa que está ali gerindo, né? Que está ali, que apresentou tudo para o dono da propriedade, agora ele tem que, como se diz, controlar todo o custo que ele vai ter durante a safra, para na hora que chegar lá no final bater. Tem que bater os valores. Vamos supor, eu tive X de custo, eu tenho X de produto, vou vender a X, vou ter Y de lucro. O lucro que vai importar para o produtor, ele vai, lógico que ele vai querer saber de tudo, né? O que está se gastando, óleo, hora de máquina, hora de salário de pessoas, tudo é ajustável. Com isso, a competição dos mercados do agronegócio, os custos são uma das questões mais relevantes da gestão e possuem características específicas de acordo com a estratégia financeira e a produção a ser desenvolvida. Para isso, primeiramente, é necessário que durante o planejamento seja definido quais são os objetivos e também como medi-los, para que assim possam saber se o que está acontecendo está dentro do planejado ou não. Durante essa etapa de implantação e operações, é necessário criar um esquema para coletar essas informações, a fim de poder tabulá-las, estudá-las
saber se a orientação planejada está realmente acontecendo. Então, se faz uma tabela, se faz um programa. Hoje em dia tem muito programa, muito software, né? Que você consegue colocar tudo lá e eles vão te dando uma perspectiva do que vai acontecer. Percebe-se que a contabilidade e a gestão de custos não são devidamente aplicadas e operacionalizadas pelos produtores rurais, pois são técnicas complexas que exigem profissionais qualificados para sua aplicação e execução. Alerta-se ainda que as visões dessas questões são entendidas como operações que determinam as finalidades fiscais, simplesmente não abrangendo as questões gerenciais. Então, o gestor eficaz e participativo, consciente de sua função e dos objetivos da empresa rural, deve conhecer bem os processos agrícolas, econômicos, de gestão, de mercado, estratégicos, enfim, uma formação mais completa que pode profissionalizar a gestão da propriedade rural para poder equacionar suas decisões a cada momento. Então, vamos lá. Um gestor em agronegócio. Querendo ou não, quem hoje faz o curso de agronegócio, ele abrange isso tudo. Ele abrange estratégicas agrícolas, né? Porque quem faz, tem o técnico, né? E você faz pós-graduação. Então, geralmente, nós, agrônomos, né? A gente faz uma pós, quem mexe muito na área de gestão, de financeiro, de empresa, de gerenciar empresas, sempre faz um curso de gestão de agronegócio para saber essa parte burocrática de números, né? Aqui, ó, igual técnicas de contabilidade, né? Saber custos, essas coisas. Então, querendo ou não, um gestor de agronegócio, ele faz isso. Então, é isso daí, pessoal. Espero que não seja, não foi muito maçante, querendo ou não, falar sobre agroindústria. É uma coisa bem maçante, né? Tentar explicar para vocês tudo que envolve uma agroindústria, porque ela tem que vir lá da propriedade, ela tem que vir primeiramente de um estudo, né? Do que se plantar, depois vem numa propriedade, aí vem o antes, dentro e depois da porteira. Então, assim, espero que não tenha sido muito maçante o nosso primeiro encontro desse material. Eu tentei resumir ao máximo tudo que estava lá. Se a gente fosse falar mais um pouco, a gente ia ficar aqui até umas 9, 10 horas para entender. Teve algumas ilustrações da apostila, eu não coloquei, mas eu expliquei aqui, né? Mas, se possível, quem tiver interesse, vai lá na parte que eu coloquei, da página 15, fazendo favor, dê uma olhada lá, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis explicar. E espero que foi uma boa aula, que todo mundo tenha gostado. E até a próxima, né? Para a gente dar continuidade. Ainda tem muita coisa para ser se falado em gestão agroindustrial. E aí, até a próxima. Boa noite para quem está aí. E bom final de semana para todos.